Em um mundo onde o poder pertencia aos homens e reinos tremiam sob o jugo dos colonizadores, uma mulher quebrou todas as regras. Nzinga Mbande, a mulher que desafiou reis e imperadores, tornou-se a primeira rainha a governar o Zimbundu ao assumir o trono de Ndongo em 1624, rompendo com tradições e enfrentando um império que escravizava seu povo. Os portugueses invadiam suas terras, capturando milhares para o tráfico de escravos e exigindo submissão total. Foi então que Nzinga se tornou uma força disruptiva. Uma líder que transformou a humilhação em coragem e a opressão em resistência. Seu nome ecoou pela savana angolana como um grito de liberdade. Bem-vindos ao Reino de Cronos, onde as grandes histórias da humanidade ganham vida. Hoje vamos contar a saga de Rainha Nzinga, a corajosa guerreira africana. No início do século XVII, a região que hoje conhecemos como Angola era um território dividido entre reinos poderosos, como Ndongo e Matamba. Os povos Mbundu, que habitavam essas terras, viviam sob a constante ameaça de um inimigo que vinha de além-mar, os portugueses. Os colonizadores chegaram com promessas de comércio, mas logo revelaram suas verdadeiras intenções. Eles queriam escravos, milhares deles, arrancados de suas famílias, levados em navios para o Brasil e outras colônias, onde enfrentariam uma vida de sofrimento. Os portugueses já haviam estabelecido a cidade de Luanda, em 1575, como um ponto estratégico para o tráfico de escravos. E para expandir seu controle, começaram a pressionar os reinos africanos, como Ndongo, a se submeterem. Mas Ndongo não era um reino qualquer. Liderado pela dinastia dos Ngola, o reino de Ndongo era rico em cultura, tradição e guerreiros ferozes. E foi nesse cenário que Nzinga nasceu, em 1583, como uma princesa da linhagem real dos Mbundu. Dizem que ao nascer, Nzinga veio ao mundo com o cordão umbilical enrolado no pescoço, um sinal que para os Mbundu indicava que ela seria uma líder forte e determinada. E essa profecia se tornaria realidade de maneiras que ninguém poderia imaginar. Nzinga cresceu em um mundo de tensões. Seu pai, o Ngola Quiluande Kia Samba, era um rei respeitado, mas o reino enfrentava constantes ataques dos portugueses e de outros povos rivais, como os Imbangalá, guerreiros conhecidos por sua brutalidade. Desde jovem, Nzinga aprendeu a arte da guerra, a política e a diplomacia. Ela era inteligente, carismática e fluente em várias línguas, incluindo o português, o que mais tarde seria uma arma poderosa em suas negociações. Mas, acima de tudo, Nzinga tinha um espírito indomável. Ela não aceitava injustiças. E quando seu irmão assumiu o trono de Ndongo, após a morte de seu pai, Nzinga percebeu que o futuro de seu povo dependia de uma liderança mais corajosa. Em 1622, o destino de Nzinga mudou para sempre. Seu irmão, o rei Ngola Mbande, enfrentava uma crise. Os portugueses intensificavam seus ataques, capturando cada vez mais escravos e exigindo a submissão total de Ndongo. Desesperado, o rei decidiu enviar alguém para negociar com os colonizadores em Luanda. E essa pessoa era Nzinga. Aos 39 anos, Nzinga partiu para Luanda com uma comitiva pequena, mas com uma determinação gigantesca. Ela sabia que, aos olhos dos colonizadores, era apenas uma mulher africana, mas estava prestes a virar o jogo. Quando chegou à sala de negociações, o governador português, João Correia de Souza, tentou humilhá-la. Ele havia colocado uma cadeira para si mesmo, mas para Nzinga, apenas um tapete no chão. Era uma clara demonstração de desrespeito, mas Nzinga não se intimidou. Com um gesto rápido, ela ordenou que uma de suas servas se ajoelhasse no chão, e usando a mulher como assento, Nzinga se sentou com a dignidade de uma rainha, encarando o governador nos olhos.
Naquele momento, os portugueses entenderam que estavam lidando com uma força que não poderiam subestimar. Com inteligência afiada e domínio da língua portuguesa, Nzinga virou a mesa. Exigiu o fim dos ataques a Ndongo e a libertação de seu povo. Para selar o acordo, ela até se converteu ao cristianismo, adotando o nome Ana de Souza, um gesto estratégico para ganhar a confiança dos colonizadores. O tratado foi assinado e, por um breve momento, parecia que a paz reinaria. Mas os portugueses não tinham intenção de cumprir sua palavra. Eles logo voltaram a atacar, capturando mais escravos e invadindo territórios de Ndongo. Foi então que a verdadeira guerra começou. Em 1624, o irmão de Nzinga morreu em circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que ele se suicidou, envergonhado por não conseguir proteger seu povo. Outros acreditam que Nzinga pode ter tido um papel na morte dele, pois sabia que Ndongo precisava de uma liderança mais forte. Seja como for, Nzinga assumiu o trono. Mas sua ascensão não foi fácil. Muitos questionaram seu direito de governar, já que Ndongo tradicionalmente era liderado por homens. Para provar sua legitimidade, Nzinga tomou uma atitude ousada. Ela conquistou o reino vizinho de Matamba, um território que tinha uma tradição de rainhas guerreiras. Com Matamba sob seu controle, Nzinga agora tinha 2 reinos para liderar. E ela estava pronta para lutar. Durante as décadas seguintes, para os portugueses, Nzinga era mais que um obstáculo, era um pesadelo que não se deixava capturar, nem com espadas, nem com tratados. Ela organizou um exército de guerreiros Mbundu, muitos deles escravos fugitivos que viam em Nzinga uma esperança de liberdade. Usando táticas de guerrilha, ela atacava as forças portuguesas, onde menos esperavam, destruindo fortes e libertando prisioneiros. Nzinga também formou alianças estratégicas. Em 1641, ela se uniu aos holandeses, que também estavam em guerra contra Portugal. Juntos, eles capturaram Luanda por um breve período, forçando os portugueses a recuar. Mas Nzinga sabia que a guerra não seria vencida apenas com armas. Ela era uma mestra da diplomacia. Em várias ocasiões, ela negociou tratados de paz com os portugueses, apenas para ganhar tempo e reorganizar suas forças. E quando a guerra voltava, Nzinga liderava seus guerreiros na linha de frente, mostrando que uma rainha podia ser tão corajosa quanto qualquer homem. Mas a luta de Nzinga não foi sem sacrifícios. Para manter seu poder, ela também participou do comércio de escravos, vendendo prisioneiros de guerra para outras regiões da África. Essa decisão é controversa até hoje. Alguns a veem como uma traição aos ideais de liberdade que ela defendia. Outros argumentam que, em um mundo onde o tráfico de escravos era a realidade dominante, Nzinga fez o que precisava para sobreviver e proteger seu povo. O que não pode ser negado é que Nzinga transformou Matamba em um refúgio para os oprimidos. Ela acolheu escravos fugitivos, dando-lhes uma nova vida, e construiu um reino forte que resistiu ao domínio português por décadas. Em 1663, aos 81 anos, Nzinga morreu pacificamente em Matamba. Ela deixou para trás um legado que ecoa até hoje. Matamba se tornou um centro comercial poderoso e a resistência de Nzinga inspirou gerações de africanos a lutar contra a opressão colonial. Em Angola, Nzinga é reverenciada como uma heroína nacional. Uma estátua imponente dela foi erguida em Luanda, no local onde ela negociou com os portugueses. E sua história continua a inspirar mulheres e homens em todo o continente africano. Nzinga não foi apenas uma rainha, ela foi uma força da natureza. E aí, o que você achou da história de Rainha Nzinga? No reino de Cronos, acreditamos que as grandes histórias da humanidade precisam ser contadas. Se você gostou de conhecer a saga dessa corajosa guerreira africana,
Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários queremos saber: o que mais te impressiona na trajetória de Nzinga? Sua inteligência diplomática, sua liderança em tempos de guerra ou sua força diante da opressão? Compartilhe sua opinião. No reino de Cronos, a história é feita por todos nós.